Nunca se falou tanto sobre saúde mental, e não é para menos. Os índices de estresse, burnout, ansiedade, depressão e outras condições mentais aumentaram principalmente durante a pandemia. Durante o mês de janeiro, acontece a campanha Janeiro Branco para promover a importância dos cuidados com a saúde mental. Em março do ano passado, a Associação Brasileira de Psiquiatria já advertia que a pandemia traria uma quarta onda relativa às doenças mentais. Dados da Organização Mundial de Saúde relatam que o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas, atrás somente dos Estados Unidos. Além disso, o país tem a maior prevalência de ansiedade no mundo. Por isso é importante dizer que todo cuidado conta, lema da campanha do Janeiro Branco deste ano. Falando em cuidado, o que você tem feito para melhorar a sua saúde mental? A nossa convidada, Regina Gianetti, diz que manter a saúde mental não é um objetivo, mas sim uma consequência de levar uma vida autoconsciente. Bom, ela é facilitadora de autogerenciamento com base em mindfulness, recurso da neurociência que amplia a autoconsciência, favorece regulação emocional e um uso mais efetivo dos nossos recursos mentais. É dessa forma que ela se apresenta no LinkedIn. Seja bem-vinda, Regina. Obrigada por aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta não poderia ser outra senão: como se concentrar no presente em um mundo tão acelerado, tão cheio de cobranças, tão cheio de expectativas e medos? Bom, primeiramente, eu acho que a gente precisa se convencer da importância de se concentrar no presente, né? Porque os nossos hábitos vão muito na mão contrária disso. Então, quais são os nossos hábitos, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente está assistindo TV e olhando o celular ao mesmo tempo, a concentração, né? Estamos escrevendo uma coisa, mas a gente se interrompe a todo instante ou nos interrompem, os nossos dispositivos eletrônicos que notificam o tempo todo. Então, nós temos nós não nos concentramos por períodos mais longos, a concentração é sempre aquela coisa assim muito rápida, muito pontual, que muda a todo instante. E isso, até como eu explico no podcast, porque isso dá pano para manga, né? Traz alguns prejuízos, tá? O nosso cérebro se habitua a funcionar desta forma, alternar o foco de atenção constantemente, então isso vai trazer dificuldades de concentração, né? Fazer coisas simultâneas, a multitarefa, isso também é um hábito, isso é até valorizado em algumas culturas. A cultura brasileira, por exemplo, valoriza isso, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, não vamos confundir multitarefa com multifunção. Então, uma pessoa que tem várias funções, isso é muito desejável, talvez, mas não uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo, porque aí você não faz direito. Né? Não faz direito. Não, engraçado que você falando, eu me vejo muito, né? Então, assim, também não tem como a gente estar com várias telas ao mesmo tempo, como você bem disse. A gente está no computador, mas a gente está acompanhando a série pelo Twitter, e aí a gente está lendo o comentário de uma outra pessoa, então seu cérebro já está processando outra coisa, e você perdeu uma parte da série, aí você volta. Exatamente. Então, uma série que tem duração de 40 minutos, de repente vai até para 50, porque você para e volta tantas vezes, né? E quando é uma série, menos mal, porque é algo que a gente está fazendo pelo nosso entretenimento. Imagine uma reunião, imagine um assunto de trabalho, que prejuízos que isso traz. Depois as pessoas não sabem por que acontecem problemas de comunicação e a gente acaba tendo retrabalho. Então, absolutamente não vale a pena, não compensa, mas isso é um tabu, né? Isso é um tabu. Existe uma crença de que multitarefa aumenta a produtividade e já está mais do que provado cientificamente de que não é isso, tá? Na verdade, a multitarefa prejudica a produtividade. Aí tem uma série de ponderações que eu até faço melhor lá nos episódios do podcast. Bom, então, primeiro a gente precisa se convencer de que isso é importante, de que isso é necessário, essa alternância de foco de atenção acelera a nossa mente. Então, a gente reclama que o mundo está acelerado, que a vida está acelerada, mas a gente se acelera. A gente quer correr mais do que o turbilhão que está lá fora. Então, o que é que isso vai trazer? Ansiedade. Então, pagamos um preço alto por tudo isso. E depois, né, o que fazer para se concentrar? Bom, visto que o nosso hábito é
fragmentar a nossa atenção, então a gente precisa reaprender, precisa treinar, se concentrar, treinar, manter a atenção por algum tempo em alguma coisa, não é? E é isso que a prática de mindfulness inicialmente favorece. Então, a prática de mindfulness é um treino de focalização de atenção, no qual a gente vai exercitar, inclusive, certas estruturas do cérebro, e isso vai favorecer a manutenção da atenção por períodos mais prolongados, tá? Então, é claro, a vontade, a intenção conta muito, tá? Se a gente não se convencer de que isso é importante, não adianta nem começar. Precisamos nos convencer de que é importante, de que é válido, que precisamos recuperar essa habilidade para então começarmos a treinar isso, e inicialmente mindfulness é um treino de focalização de atenção que fortalece estruturas do cérebro e favorecem a concentração, tá? E assim, pensando que é um treino, né? Talvez seja que tenha que ser diário, tenha que ter constância. Isso. Já puxando um gancho para falar sobre frustração, né? A pessoa que quer ter um pouco mais de atenção vai começar a se exercitar o seu cérebro para tentar ter mais foco, não vai provavelmente conseguir no primeiro dia. E muito provavelmente também vai se sentir frustrado, né? Você acha que a gente não está conseguindo lidar com frustrações no mundo que a gente vive? E aí eu pego um gancho de um meme, né, na internet, que é a expectativa e realidade que rola por aí. E eu queria saber qual é a sua visão sobre isso tudo. Olha, primeiramente, vamos desconstruir, nós vamos desconstruir muita coisa nessa entrevista, vamos desconstruir a ideia de que a prática de mindfulness nos leva àquela concentração absoluta, aquela, sabe, não é isso, não é nada disso, tá? É da natureza do cérebro humano a divagação, o diálogo interno, ou melhor, o monólogo interno, a nossa conversa conosco mesmos, tá? Então, nós mesmos nos interrompemos o tempo todo. Nós não mantemos a atenção, aí estou falando do exercício, tá? Nós não mantemos a atenção na respiração, por exemplo, por mais do que alguns segundos. E as pessoas, como assim? E é isso aí, é isso mesmo, tá? Agora, o que é que a prática nos ensina? Nos ensina a perceber quando divagamos e retornar ao foco, tá? E mais do que isso, a prática nos ensina a lidar com os próprios pensamentos. Então, se eu crio uma expectativa de que eu vou me concentrar por minutos, por horas, que é uma expectativa absolutamente irreal, tá certo? É claro que eu vou me frustrar com isso e vou ficar com aqueles pensamentos de frustração que vão acabar, enfim, inviabilizando qualquer coisa, não só a prática, tá certo? Então, na verdade, a gente aprende, por meio da prática de mindfulness, que eu apenas apresentei, digamos, eu disse até inicialmente, a prática de mindfulness é um treino de focalização de atenção, mas é muito mais do que isso. Na verdade, quando a gente avança na prática, quando a gente começa a entender do que se trata pela própria experiência, e aí é importante você ter um instrutor, você ter uma orientação, porque se você começar a fazer sozinho, você vai parar nessa frustração, você não vai ultrapassar essa crença de que eu não consigo me concentrar. E, na verdade, a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a lidar com as nossas próprias limitações, com a nossa vulnerabilidade, com a nossa falibilidade, com a nossa natureza. E isso é o mais valioso. Isso, na verdade, é o que nos permite ter mais foco, porque a maior parte do tempo, tá? Penso eu me olhando tempos atrás, tá? A maior parte do tempo, ou da energia mental, a gente gasta com autocrítica, a gente gasta com comparações, eu deveria estar assim, eu deveria fazer isso, porque eu não consigo, porque isso, porque aquilo. Então, isso ocupa um espaço imenso no nosso campo mental. Com a prática de mindfulness, a gente vai aos pouquinhos, ao incorporar a filosofia, porque tem uma base filosófica associada a essa prática, a gente vai aprender a lidar com isso, né? Nós vamos aprender a reduzir esses pensamentos de autocrítica, de autojulgamento, e vai ficar, inclusive, muito mais, digamos assim, mais simples lidar com certas situações, por exemplo, como a frustração,
Por que nos frustramos? Porque criamos expectativas. Então, não criar expectativas, ou pelo menos não alimentar expectativas, previne a frustração. Com A gente fica mais realista, a gente fica mais, digamos assim, mais pé no chão mesmo com relação a nós mesmos, com relação à vida, porque o que nós procuramos fazer o tempo todo é controlar a vida, é controlar as situações para que nada de ruim aconteça. E aos poucos a gente vai percebendo que não é por aí, né? É muito melhor a gente aprender a lidar com as coisas como elas são. E mindfulness também trata disso, tá? Lidar com as coisas como elas são. Então, eu lido, eu aceito, eu reconheço, bom, isso é assim, tá, mas o que que eu posso fazer com isso? Em vez de criar expectativas, ou brigar, ou reclamar. É por uma via muito diferente do que inicialmente a gente pensa que mindfulness nos ajuda. Mas isso a gente só compreende pela própria prática, pela experiência. Eu ouvindo você falar, imagino que seja quase que uma terapia, né? Sim, existem vários tipos de terapia. E seria um tipo, porque é um autocuidado, é um autopensar, é se comunicar consigo mesmo. E aí você vai, talvez, simplificando coisas, pensamentos que são destrutivos ou que são bicho de sete cabeças, você começa a conseguir lidar com ele, né? E é muito isso, é o exercício. Vai vir um pensamento negativo, de repente? Vai vir, mas você vai minimizar ele. E conforme forem passando o tempo, você consegue diminuir esse medo, essa angústia, essa frustração. Achei isso muito legal. Porque nós criamos muitas dessas situações para nós, né? Então, as expectativas, os cenários terríveis que a gente imagina e que nunca acontecem, as possibilidades. Então, nós criamos situações na nossa mente que nos afligem, que nos angustiam, que nos trazem ansiedade. Imagine se a gente não criasse tanto dessas situações. Imagine se a gente, sabe, se a gente vivesse mais no aqui e agora, é do que se trata, né? Aqui e agora, não no futuro terrível, não no passado, ruminando, ou lembrando de situações que aconteceram. Viver mais no aqui e agora nos pacifica, né? Eu tenho com a minha terapeuta um trato que é viver um dia de cada vez. Justamente por não conseguir controlar o amanhã, vamos viver hoje. Amanhã a gente vê o que a gente vai fazer, né? É isso aí, Basicamente isso. é isso Bom, vou aí. passar aqui para uma segunda pergunta e contextualizando que antigamente os cientistas achavam que a trajetória do cérebro era regressiva. Hoje em dia a gente já sabe que o cérebro pode ser modelado continuamente através de experiências. A gente está falando aqui da neuroplasticidade. Como a técnica, Regina, interfere nesse aspecto? Bom, os efeitos da prática, vamos chamar de prática, tá? Porque, deixa eu fazer um parênteses aqui, por que não falar de técnica? Técnica pressupõe algo que seja assim, a técnica pressupõe fazer direito, a técnica pressupõe fazer de um determinado jeito, e ela embute uma ideia de um rigor, de um jeito certo de fazer. E não é isso que se trata, não há um jeito certo de fazer mindfulness. O que existe é a prática, é a experiência, enfim, são aquelas questões mais filosóficas que a gente vai discutindo ao longo do processo, tá? Mas, chamando de prática, eu acho que a gente está sendo realmente mais, mais flexível até, tá? Com relação a essa coisa de fazer certo, de fazer errado. Não existe prática certa ou errada. O que existe é a experiência que a gente observa na nossa prática. Perfeito. Tá? Mas por conta enfim, a prática de mindfulness, ela vai, enfim, quem vai trabalhar muito é o cérebro, né? A gente vai focalizar a atenção. Foco de atenção é uma função de uma estrutura cerebral chamada córtex pré-frontal, que fica aqui nessa altura da testa, logo após, né? Logo atrás o osso aqui da testa, tá? E assim como na academia, quando a gente faz musculação, o músculo se desenvolve, então você treina, você
E mindfulness é muito parecido, né? Daniel Goleman chama mindfulness de musculação para o cérebro, porque é um treino que vai estimular, que vai dar trabalho para essa área do cérebro, da focalização de atenção, e isso realmente, esse estímulo, vai fortalecer estruturalmente essa área do cérebro, tá? Então, existem estudos que comprovam, com ressonância magnética, que a ativação do córtex pré-frontal é maior nas pessoas que praticam, tá? Então, o cérebro, sempre que o cérebro ele é requisitado, mais requisitado em uma determinada área ou função, aquela área, ela trabalha e ela se desenvolve, ela se fortalece, ela recruta mais neurônios para trabalhar naquela função, tá? Isso é muito, a gente vê isso, por exemplo, quem toca um instrumento. Então, se você toca um instrumento, eu toquei violino numa época da minha vida, tá? E para você memorizar as posições, para você aprender a manejar, a trocar posição, você vai treinar intensamente uma área do cérebro e aquilo vai se fortalecer. Então, a prática do mindfulness realmente fortalece áreas do cérebro que são importantes para a nossa saúde cognitiva, né? Para as funções cognitivas, a memória, a capacidade de raciocínio, tá? O córtex pré-frontal faz tudo isso, ele aprende, ele decide, ele presta atenção, enfim, é a sede da nossa consciência, tá? Então, de fato, existe a prática traz neuroplasticidade, né? Ela traz, e não só do córtex pré-frontal, tem outras estruturas também, por exemplo, a ínsula, que é uma estrutura ligada à percepção corporal, a percepção interna das nossas sensações também é muito estimulada. Isso vai nos ajudar a perceber muito mais rapidamente e muito mais precisamente as nossas emoções e sensações corporais. Então, tudo isso é fortalecido pela neuroplasticidade. Pois é, inclusive pesquisadores da Universidade de Harvard observaram o cérebro de 17 pessoas que praticavam o mindfulness, e eles notaram que a massa cinzenta no córtex posterior e no cerebelo, elas eram maiores. Então, essas regiões são associadas à capacidade do aprendizado, da memória, das emoções, à adoção das novas perspectivas, né? E aí, Isso. como você falou, no dia a dia de um mundo pandêmico, qual é a importância de aprimorar esses recursos, Regina? Olha, a pandemia só acentuou, né, só intensificou algo que já vinha vindo, né, nas últimas décadas, talvez, com a aceleração da vida. Então, a gente, né, de 20 anos para cá, estamos cada vez mais conectados. O cérebro humano nunca processou tanta informação como hoje, isso é sem precedentes. Então, tem aí estatísticas, até nem estão muito atualizadas, mas já são alarmantes, então nem penso em atualizar, porque né, o cenário não é bom. Então, assim, mas teve um artigo que eu vi a estatística, uma estimativa, né? Que o cérebro humano processa algo em torno de 11 milhões de bits de informação a cada instante. Gente, isso é muita coisa. É claro que nós não estamos conscientes dessa informação toda, tá? Na verdade, o foco, a consciência, que são funções do córtex pré-frontal, a gente tem uma capacidade muito restrita, por estranho que pareça, nossa capacidade de processamento consciente é muito restrita. Mas nos bastidores da consciência tem muita coisa acontecendo, então tem todas aquelas informações, o cérebro está reorganizando e conectando o tempo todo, todas aquelas informações, tem informações chegando por vias que não são conscientes, então que o seu corpo está percebendo, coisas dentro, coisas fora, então é uma loucura. Né? É uma loucura. E isso vem acontecendo. Então, a gente tem visto aí nos últimos anos o aumento da depressão, o aumento da ansiedade, pela dinâmica de vida, por fatores também que eu falo muito. Né? Então, assim, eu acho que de uns tempos para cá, né, quando a economia tornou-se global, quando a tecnologia favoreceu essa abertura para todas as... Enfim, você faz negócios com o mundo inteiro. Eu tenho alunos de outros países,
né? As empresas podem trocar informações, vender produtos, ou seja, o mundo hoje é uma coisa só, a gente não tem mais fronteiras, né? Então, por conta dessa aceleração, da economia global, do conceito de competitividade, hoje você não compete só com aquele seu concorrente da esquina, você compete, você concorre com todo o mundo inteiro, e isso também foi, né, foi trazido para a nossa vida enquanto profissionais, né, competir, porque o mercado de trabalho é uma briga, uma luta, enfim, existe uma autoexigência muito grande de perfeição, de desempenho, não é? E isso se soma a todo esse dinamismo, ou seja, por que as pessoas entram em depressão também, né? Porque por uma certa, né, muitos julgamentos com relação a si mesmo, lamentação. Então, existe um componente aí do tipo de pensamento que a gente tem e que vai alimentar esse estado constante, essa ruminação constante que pode levar a uma depressão. Ansiedade. Por que ansiedade? Ansiedade é de acompanhar, de estar por dentro, de estar, né, de fazer tudo, ansiedade pelos acontecimentos é uma era de muita incerteza, tudo muda muito rápido. Então, você junta tudo isso. E isso afeta a nossa saúde mental, né? Isso realmente é perturbador, né? Uma realidade muito perturbadora. A realidade imaginada é muito mais perturbadora do que a realidade real, mas Real, maravilhoso. Ainda assim é tudo muito perturbador. Então, não é à toa que esses índices de ansiedade, de depressão, burnout. Burnout acaba de ser oficialmente declarado como um transtorno mental ligado ao trabalho ocupacional. Os índices de burnout são alarmantes, né? Alarmantes. Então, o mundo está funcionando de um jeito que é muito insalubre. Essa situação que você falou sobre essa insegurança do amanhã, a gente não sabe quando isso vai acabar. A gente não tem... Isso gera uma ansiedade, inevitavelmente. Isso gera uma ansiedade. E gera ansiedade por quê? Porque a gente fica pensando, e agora o que será que vai acontecer? Quando, na verdade, bom, isso, é o que tem para hoje. É isso. Então, como que a gente vai lidar com isso da melhor forma? Vamos lidar com o que tem, né? Exatamente. Volto a dizer, o tempo e a energia mental que a gente despende, que a gente desperdiça, pensando como as coisas devem ser ou poderiam ser, ou porque não são, e etc., não é à toa que as pessoas entram em parafuso, porque, entende? E isso realmente, a gente precisa ter um certo domínio desses processos, tá? Perceber esses processos. Opa, peraí, olha eu de novo entrando nessa noia e me trago de volta, focalizo minha atenção em alguma coisa. Então, mindfulness nos ensina a fazer isso, porque a gente pode entrar nessas espirais de pensamentos e ir embora, e nunca mais voltar, e passar o tempo. Chega o final do dia, gente, o que eu fiz? O que eu fiz? Nem sei o que eu fiz, porque eu fiquei, né, pensando Então... E a primeira grande questão é reconhecer esse pensamento, né? Reconhecer esse pensamento aqui não está legal, é disfuncional. Exatamente. E saber lidar com esse pensamento, porque não adianta eu brigar com o pensamento. Se eu brigar com o pensamento, aí eu me enrolo no pensamento e vou embora do mesmo jeito. Na verdade, a gente precisa aprender a deixar ir os pensamentos, a criar um distanciamento dos pensamentos. Eles vêm, ok, eles vêm e eles vão embora tão rápido quanto vieram, não é? Não podemos controlar pensamentos. Isso é uma outra coisa também. Vamos desconstruir a ideia de que para controlar pensamento, a gente não controla pensamento. O cérebro está funcionando. Ele vem naturalmente, espontaneamente, e ele é fruto de uma série de coisas que estão acontecendo que a gente nem sabe o que são, não é? Mas ele vem e a gente pode deixar embora, né? Nós não precisamos nos agarrar e ficar ali, por que esse pensamento agora? E nem sai pensamento. Quando eu penso, né? Quando eu penso, eu não posso pensar tal coisa, eu já estou pensando. Já está pensando. Aí já foi. E a meditação também provoca efeito físico para combater degeneração cognitiva, né? Então, quando a gente fala do Alzheimer, doenças como Alzheimer, a meditação também é uma aliada. Você pode falar um pouquinho sobre? Existem hoje muitas pesquisas realmente procurando identificar
os efeitos da prática de mindfulness, porque trabalha o cérebro, porque estimula a neuroplasticidade, ou seja, a gente tem aí coisas muito boas e favoráveis para a saúde mental, para o combate a doenças degenerativas, etc. e tal. Mas eu gostaria de lembrar que, né, normalmente a gente tende a pensar, né, o nosso pensamento é geralmente assim, a gente coloca as coisas em caixinhas. Isso é um modelo mental que a gente tem, né, de separar a mente do corpo, de separar o estômago do cérebro. E, na verdade, o corpo é uma coisa só, o nosso organismo é uma coisa só. Recentemente, eu venho estudando, e é uma área apaixonante, né? Eu li um livro sobre isso, sobre a importância dos intestinos para a saúde mental. A gente não tem ideia da importância do intestino. O intestino é o segundo cérebro. Por que que é o segundo cérebro? Porque no intestino são produzidos, por exemplo, tá? São produzidos neurotransmissores do bem-estar, 90% da serotonina do nosso corpo, 50% da dopamina, tá? E então a gente precisa, peraí, mas como é que eu faço meus intestinos funcionarem bem para eles cumprirem essa função, para eles ajudarem o cérebro? Então aí você tem que olhar para a sua alimentação. Atividade Então, física e sabe, alimentação. E a atividade gente volta, física. né? E aí, quando a gente vai ver, são as mesmas questões que a gente precisa melhorar Exatamente. para ter uma Então, vida um pouco hoje, melhor. por exemplo, minha mãe tem Alzheimer. E realmente é muito, assim, a gente se conforma, né? Eu sou grata por ela ter uma boa qualidade de vida, apesar da doença não estar extremamente avançada, ela está numa fase já que ela requer cuidados constantes, então ela tem cuidadora e tal. Eu tenho essa genética. Eu tenho genética do Alzheimer. Isso está em mim. E o que eu estou fazendo para prevenir? Eu medito, eu cuido da alimentação, tá? Então, uma alimentação menos inflamatória. Então, tem coisas que eu não como, tá? E tem coisas que eu como bastante. Então, nutrir as bactérias do organismo, a microbiota intestinal, para que o meu intestino funcione bem, para que não aconteça quando você tem uma alimentação muito inadequada, com muito conservante, muito açúcar, enfim, muita tranqueira, né? Se cria uma permeabilidade na parede intestinal, na parede dos vasos. Então, essa permeabilidade faz com que bactérias do intestino passem para a corrente sanguínea. A gente não faz ideia disso tudo. A gente deveria aprender isso na escola, a gente não faz Com ideia. certeza. Então, esse cuidado, janeiro branco, né? Não vamos pensar só na meditação, não vamos pensar só em relaxar, vamos pensar na alimentação também. Vamos pensar em sono. Recentemente eu falei no autoconsciente da importância do descanso, do sono. Sem sono a gente morre, sem dormir a gente precisa resgatar certos hábitos que o mundo, que o nosso estilo de vida pós-moderno mudou. Então, vamos pensar em antigamente. Antigamente tá, as pessoas, comia banha de porco. Mas banha de porco é de menos, não comia tanta coisa industrializada, era uma alimentação mais natural, mais fruta, legume e verdura. Hoje, né, a gente come muito processado, ultraprocessado. O sono é, sabe, se bobear, a pessoa entra madrugada dentro, vendo série, a luz artificial o tempo todo nos nossos olhos estimula. Então, sabe, começa realmente a bagunçar a nossa vida, a nossa natureza, a nossa biologia, de tal forma que quando a gente vai ver, né, nossa, o que está acontecendo? A gente nem sabe por que adoece ou por que tem problemas, mas é um conjunto de coisas. Olhar para a saúde mental é olhar para o nosso organismo como um todo. Isso é muito importante, né? Teve um dia desses que eu ouvi um meme na internet que falava assim: antes de pegar o celular, você já se espreguiçou hoje? Eu não. Olha, Eu tô deitada, a primeira coisa é pegar o celular. Quando pega que o eu vou me celular. espreguiçar, me alongar, curtir aquele momento de acordar? Não, eu já pego o celular, já ponho a luz artificial no rosto, já, as sinapses cerebrais já começam a trabalhar freneticamente. Enfim, essa é a nossa vida, né? São hábitos que nós podemos mudar. Com certeza. São E hábitos da mesma precisamos, maneira. né? Exatamente, da mesma maneira como nós adquirimos, podemos transformar. O importante é a gente, a partir da nossa intenção, quando a gente tem intenção clara, vou mudar isso, a gente canaliza a nossa energia para que essa intenção se concretize. Sem uma intenção clara, a gente fica patinando, a gente não faz as coisas. Tá? Uma vez que a gente se convença de que
é importante, vale a pena, vou fazer isso por mim, e define, coloca uma intenção, então aí as coisas podem acontecer. Perfeito. No episódio, você falou que a neurociência fala sobre atenção parcial contínua. O que é isso? É isso que eu falei anteriormente dessa fragmentação do foco de atenção. Então, o Daniel Goleman é quem fala disso, né, no livro O Foco dele. Nós estamos com a atenção aqui, na televisão, e vendo o celular, e aí está acontecendo alguma coisa na sala, está o meu gatinho brincando com uma bolinha, e tem um barulho na rua, e tem movimento, e outras pessoas, etc. e tal, e a gente está acompanhando tudo. A gente olha o gatinho, e olha o celular, e olha a TV, e faz um negócio, e pega o computador, nós ficamos assim. Então, é uma atenção parcial, porque ela não é completa, ela é fragmentada, contínua, ou seja, continuamente nós estamos fazendo o que eu chamo de ping-pong de atenção, joga aqui, joga lá, joga aqui, joga lá, né? A atenção pinga como se fosse uma bolinha em vários lugares. Isso é atenção parcial contínua, que é algo que, enfim, que o nosso cérebro se habitua a fazer. Então, a gente pode habituar o cérebro para coisas muito erradas também. Coisas erradas não, mas coisas que acabam não nos ajudando, coisas que não nos apoiam. Né? Que não são funcionais, né? Não nos ajudam a funcionar bem, na melhor maneira. Acabam trazendo algumas consequências, alguns efeitos colaterais que a gente, né, que são indesejáveis, tá? Mas é isso, é essa fragmentação de atenção o tempo todo, que é um estado E assim, contínuo. a partir do momento que a gente consegue melhorar a nossa atenção e concentração, a gente consegue poupar tempo, que é talvez o recurso mais valioso nos dias de hoje, né? Como uma boa administração do tempo para que se haja períodos de descanso e lazer pode ser benéfica para pessoas? Como que você enxerga essa relação do foco e concentração com o tempo e com a qualidade de vida? Total, né? Então, assim, se eu tenho foco, né? Vamos fazer alguns raciocínios. Se eu tenho foco, ou seja, se eu realmente me proponho a fazer as coisas, uma coisa por vez, começo, meio e fim, tá? Isso me ajuda bastante, porque eu vou fazer mais rápido, eu vou fazer melhor, não vou ter retrabalho, tá? Eu também posso fazer, aí, claro, a questão do planejamento. Então, o que eu vou focar no quê? Eu preciso ter prioridades, eu preciso ter essa noção do que é mais importante, do que é urgente, do que pode esperar. Isso também é uma fase anterior à execução, que é o planejamento, é você parar alguns instantes no seu dia. Bom, o que eu tenho para fazer hoje? Eu tenho isso aqui, bom, nossa, isso aqui eu tenho que fazer primeiro. Isso pode esperar, ou seja, planejar um pouquinho o dia, tá? E ao executar realmente aquele nosso planejado, não é? Eu acho importante a gente, né, colocar no nosso dia momentos de intervalos, tá? Então, as pessoas emendam uma conferência na outra, uma reunião na outra, sai de uma, porque antes havia o deslocamento físico. Quando a gente trabalha no escritório, para eu ir de uma coisa para outra, eu vou, no mínimo, andar, né? Então, esse tempo... Agora não, online não, você clica um botão, pronto, você já está em outra história, você já está... E a gente não faz mais intervalo, é louco isso, não faz mais intervalo, precisa. Faz 5, 10 minutos de intervalo, levanta, vai tomar água, espreguiça, alonga, vai mexer com o cachorro, vai fazer alguma coisa para dar aquele break, né? Então, isso também é um outro fator que contribui, né? Fazer pequenos intervalos. É importante sinalizar para o nosso cérebro, bom, isso aqui eu terminei, agora eu vou começar outra coisa. E colocar, né? nesse planejamento, né, de trabalho, das demandas que você tem, o descanso, a pausa. Com certeza, o descanso, a pausa, porque existe um restart. Entre uma tarefa e outra, ponha pelo menos 5 minutos. Tá? 3 minutos, nossa, não deu, estou atrasada. Tá bom, então faz alguma coisa que sinalize. Bom, toma uma água. Olha, precisa tomar água. As pessoas esquecem de tomar água, não vão ao banheiro. Gente, é louco isso, mas assim, esse negócio de ficar na frente do... Você está sentado, você está no lugar e você vai. E para um pouco, a gente precisa fazer pausas, sim. Pausas aí de 5 minutos. Tem até uma técnica de gestão do tempo chamada Pomodoro, né? Eu li sobre isso outra vez.
Pomodoro é inspirada num timer que tinha o formato de um tomate, que em italiano é pomodoro. Enfim, aí surgiu a tal da técnica do pomodoro, mas eu acho muito válido, porque ali fala, olha, faça intervalos, 50 minutos, 10 minutos, né? 50 para tarefa, 10 minutos de descanso, troca, se prepara. Nossa, sobre o que eu vou falar mesmo? Peraí, puxa, né? Puxa lá dos arquivos, manda o Tico e Teco ir lá buscar. Vai exercitar o cérebro. O que é mesmo que eu vou falar? A gente precisa disso, né? Uma vez eu recebi uma Então, dica que eu achei legal, que foi, quando você não tiver tempo para parar, né, ir ao banheiro, tá corrido, pega um creme cheirosinho e passa na mão e sente o cheirinho. Respira fundo e vai, continua. Sabe, é um momento de autocuidado pequeno, que você também sente um cheirinho bom, que te lembra alguma coisa, e que daqui a pouco você dá uma relaxadinha e continua. Eu achei tão simples, mas tão também potente, né? Então, um gole d'água que você toma, sabe? Um pouco d'água que você toma, você para, você sente a água, um pouco que você olha para a sua janela, puxa, tem uma janela aqui, o que está acontecendo? Está sol lá fora, olha, vai chover, sabe? Ficar mergulhado. Então as pessoas acham, não, tem muita coisa para fazer e vai. Mas isso é um outro fator que nos ajuda a organizar o tempo e as atividades. Fazer as coisas, quando estiver fazendo as coisas, estar presente naquilo. Porque você está fazendo uma coisa e está pensando, nossa, das 3 eu tenho tal coisa, depois eu tenho que fazer, aquilo lá, sabe? É a coisa de não estou presente, eu estou fazendo uma coisa, eu estou tentando fazer uma coisa, mas eu estou pensando em 10 mil outras, as que eu tenho que fazer, as que eu não fiz, as que eu preciso fazer amanhã, as que eu não sei se vai dar tempo, então aí fica uma bagunça. Então, gestão do tempo depende muito da gestão do foco, do gerenciamento da atenção. São coisas que se combinam, né? Não existe um fator isolado. Você tem uma combinação de coisas que interagem e ajudam você enfim, a ter um determinado resultado, tá? Gerenciar aqui dentro, gerenciar a sua atenção, o que se passa na cabeça. É super importante, né? E entender que não dá para fazer tudo. Isso também é importante, né? Não dá, porque assim, a gente acha que a gente superestima a nossa capacidade e o nosso tempo e cria expectativas de um perfeccionismo, sabe? E não dá para equilibrar pratinhos que nem o equilibrista. O Brasil lidera os casos de depressão e ansiedade durante a pandemia. Isso foi um estudo que a USP fez, né? A Universidade de São Paulo. Então, ela comparou o Brasil com os países e o Brasil é líder em casos de depressão e ansiedade. Além disso, dados da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse no Brasil, de 2017, apontaram que 70% dos brasileiros possui ou já apresentou sintomas de estresse. E aí eu queria, de forma generalista, né, porque o Mindfulness é muitas coisas, mas eu queria entender como que ele pode ajudar na saúde mental, mas exercitando todo dia, né? Então, uma pessoa que é praticante, quais são, e aí você pode falar, porque você é uma praticante, o que você vê na sua vida de mudança? O que você sente de melhora, efetivamente falando? Ao longo do tempo, porque isso não é assim, né? Já são aí 9 anos. Na verdade, o que eu aprendi é cuidar mais da minha maquininha, só isso, tá? Porque eu, como qualquer outra pessoa, me distraio, tenho divagações, entro no piloto automático. O que mudou? Eu percebo, tá? Também tenho emoções, me irrito, tenho ansiedade, mas eu aprendi a lidar com isso. Isso foi o grande ganho. Então, assim, a mente, o cérebro e a mente já não são uma caixa preta. Eu hoje, né, me conheço melhor, me gerencio melhor, sei lidar com situações. Isso me tranquiliza, isso me faz sentir, enfim, e principalmente, né? Acho que até a consciência e como é que eu vou dizer? A gente começa a levar uma relação mais leve conosco mesmos. A gente aprende a respeitar os próprios limites, a saber do que a gente é capaz e do que a gente não é. Então, é o que eu falo, autoconsciência é tudo. Se você tem autoconsciência, e é claro, se você conhece recursos para lidar com as situações que se apresentam, então você, né, você vai embora.
tá? A filosofia de vida do Mindfulness é algo que vai trazendo mudanças de postura na vida, tá? Mudanças de postura na vida com o tempo. Então, tudo isso é com o tempo. A prática diária, ela vai trazer, assim, talvez, uma das primeiras coisas que a gente observa quando começa a praticar, a gente começa a se observar mais. O que a neurociência chama de metaconsciência. Então, metaconsciência é estar consciente do que se passa na nossa mente. Observar os pensamentos. Puxa, eu estou me distraindo com tal coisa. Ah, não, esse pensamento está muito noiado. Ou seja, a gente começa a perceber esse nosso mundo interior, e aí você vai aprendendo a lidar com isso, deixar ir os pensamentos, tá? Então, aos poucos, a gente realmente vai, eu diria assim, que a gente vai baixando a velocidade, né? Baixando a bola. Tá, eu me percebo uma pessoa mais tranquila. Então, eu, às vezes, posso me ligar no 220 e falar muito rápido. Hoje mesmo eu dei uma palestra que eu falei rápido, né? Porque você tem um tempo, você tem um programa para cumprir e tal. Mas, de uma maneira geral, meu ritmo mudou. Eu estou mais light, estou mais tranquila, estou mais Isso é muito serena. bom. Né? Estou mais... internamente, o meu diálogo interno, que era muito tóxico, não tenho mais essa relação tóxica comigo mesmo, de verdade, de verdade. E acontece Então, eu também uma parei... melhora de amor próprio? Ah, sim, com certeza. Eu diria, tá, que a gente desenvolve mais compaixão por nós mesmos, né? Autocompaixão. Que é uma... Veja, nós não somos perfeitos, nem se trata disso. A gente passa a lidar de uma maneira mais amorosa e compassiva para com as nossas próprias limitações e fraquezas. Então, eu continuo cometendo erros, continuo tendo... Enfim, a vida de qualquer pessoa no século XXI, que é uma loucura, tá? Mas como é que eu lido comigo? Quando eu falho, quando eu erro, quando eu me percebo procrastinando, coisas desse tipo, de uma maneira mais compassiva. E nem por isso indulgente, ou, né, não é. Autocompaixão não é indulgência. Indulgência é aquela coisa, né? Ah, não, tá tudo bem, não, então, hoje eu não estou legal, então eu vou me dar... Não é isso, né? Às vezes eu faço umas DR comigo mesmo. Não, peraí, estou procrastinando, vamos lá, vamos levar a sério esse negócio agora, tá? Então, eu passei a ter um diálogo mais amoroso comigo. É como se... E aí, né, dentro de nós existe uma multidão. Existe uma multidão. Existe aquela nossa parte que procrastina, existe aquela nossa criança rebelde, existe aquele juiz, aquele autocrítico, existe todo esse povo, tá certo? Porque são subpersonalidades nossas. E essas subpersonalidades podem ver em conflito. Mas quando você começa a perceber essas suas facetas, e você lida de uma maneira mais tranquila com elas. Eu, às vezes, até me divirto com as minhas. Eu tenho um lado que é extremamente trapalhão, estabanado, né? Eu sou uma sagitariana, então aquela coisa de ter, uau, né? Eu sou uma pessoa de muita energia para algumas coisas, então eu sou estabanada. Às vezes eu entro num piloto automático, me distraio, eu faço algum desastre na cozinha, eu dou risada de mim mesma, E entendeu? saber rir de Porque... si mesmo é o segredo, eu acho, né? Nossa, é extremamente saudável isso, né? A gente se divertir conosco, não é? O mundo nos faz ser muito rígidos e cruéis e rigorosos e críticos conosco e tóxicos conosco. E a gente precisa baixar a nossa bola. Então, para mim, no médio prazo, longo prazo, quer dizer, isso não tem fim. Autodesenvolvimento não tem fim. Mas o que eu vejo que mudou realmente nesses meus anos de prática é que a minha relação comigo mesma é muito mais leve, e isso aliviou muito o meu campo mental, porque aqueles pensamentos, né, aquela ruminação, aquele desgosto conosco mesmos, as autocobranças, tudo isso
desaparece, realmente pode desaparecer. Mas é um trabalhinho que precisa ser feito, é de formiguinha, é no dia a dia, com paciência, sem expectativa. Pensando em Janeiro Branco, o que você pode deixar de mensagem para as pessoas que, de repente, estão passando por uma situação talvez não tão boa, né? Que realmente, para a gente ter esperança, né? Existem recursos, existe realmente uma maneira diferente de a gente lidar com toda essa situação. Então, eu entendo, eu aprendi que não dá para controlar o mundo, não dá para controlar as pessoas, e a gente investe muita energia nisso, em ter o controle, em criar expectativas, isso nos traz ansiedade. Então, já chegam as coisas que realmente nos preocupam, porque estão acontecendo, se a gente ainda vai começar a imaginar tudo que pode acontecer e viver em função de um futuro incerto, aí realmente fica muito difícil. Tá? Então, existe realmente... a gente pode tornar as coisas mais fáceis para nós mesmos. E acreditar nisso é muito importante, tá? E começar realmente a nos interessar por essas alternativas. Então, a meditação né? Você tem o yoga também, você tem aí algumas possibilidades. Eu faço mindfulness, é isso que eu ensino. Eu ensino autogerenciamento com base em mindfulness. Então, eu acho que os recursos estão aí. Hoje nós temos muitos livros bons, a gente tem podcasts, tem o meu podcast procura dar uma força para as pessoas nessa parte, então não é a mesma coisa que um curso, mas, nossa, já nos ajuda, né, a entender uma série de fenômenos que acontecem conosco. Então, eu falo muito dessa autocobrança, eu falo muito da ansiedade, eu falo dessa relação conosco mesmos, e eu acho que, né, eu acho que realmente a gente pode aliviar muito esse nosso monólogo interno, nos tornar pessoas mais que se entendem e que aprender a lidar conosco, com a nossa natureza, com a nossa, né, com a nossa vulnerabilidade. Eu acho que muito da ansiedade, da depressão, que está no mundo hoje é porque a gente se cobra demais, porque a gente espera a perfeição, a gente tem muita pressão e a gente acaba se pondo muita pressão em cima, entende? Então, aprender a lidar conosco, aceitar a nossa vulnerabilidade, são fundamentais para a gente poder sobreviver nesse mundo, né? Porque tão cedo não vão mudar, as coisas não vão mudar, as coisas podem mudar a partir do momento em que a gente se conscientiza de que a gente muda primeiro nós mesmos, nosso mundo interior, para isso poder se refletir fora de nós. Né? Então, se um dia mais e mais pessoas começarem a cuidar de si, a ter mais compaixão de si mesmas, né? Isso vai se expandir para o seu mundo, para as pessoas à sua volta. As pessoas vão poder se relacionar de uma forma diferente. E isso lá na frente, aquela pessoa que é pouco idealista, né? Pouco utopia, mas eu não perco a fé no ser humano. A nossa natureza é benigna, a nossa natureza, a nossa essência é amorosa, e a gente faz muito do que faz para se defender, quando, na verdade, é o medo. Na verdade, é o medo. E a gente precisa, aos pouquinhos, mudar isso, a linguagem do medo, e agir mais pelo amor, motivados pelo amor, né? Primeiro por nós mesmos e, por consequência, para as outras pessoas. Então, nós estamos vivendo, acho que, um momento de começar a cada vez mais perceber. Então, essa entrevista seria impensável 10 anos atrás. Nem eu estava falando disso 10 anos atrás. E hoje estamos aqui conversando, e hoje existem tantas pessoas falando sobre isso, e tantos trabalhos bacanas, e está se multiplicando. Né? A coisa está ganhando massa crítica, e vai chegar um momento, quanto mais pessoas, né, estiverem nessa vibe, mais fácil vai ser para todos nós. Então, esse é não o perder essa desejo, né? esperança. Sim, e começar por você. Então, não tente mudar o mundo. Mas as outras pessoas, esquece as outras pessoas, cuide de você, faça isso por você, porque a gente precisa cuidar de nós para poder cuidar dos outros, né?